Bom, Daniel, e para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o presidente do Sindiágua RS, Arilson Vinch. Presidente, obrigado por nos atender. A gente sabe que são várias demandas que o sindicato vai trabalhar nesse ano de 2023 e eu começo perguntando, claro, sobre a questão da privatização da Corsã, que entrou em andamento no ano de 2022 e começa de fato a prática agora neste ano. Primeiramente, qual o posicionamento do sindicato em relação a essa privatização e os próximos passos aqui para frente? Bom, é uma satisfação nós estar conversando com você, Miller, e a assistência, quem está nos assistindo, nesse momento difícil que nós estamos passando. Aliás, nós estamos em Capão da Canoa, conversando com os colegas, e a gente falou há pouco aqui na nossa reunião que nós já estamos fazendo hora extra aqui dentro da Corsã como empregados, porque o governo do estado já queria ter entregue a Corsã lá em 2021 ainda, e nós passamos todo o 21 e todo o 22, e nós temos a convicção de que nós vamos ficar em 2023 ainda com a Corsã pública, porque são várias suspeitas de irregularidade nesse processo todo que aconteceu, e nós estaremos apontando agora, nós já temos 4 liminares, onde nós apontamos vários problemas, e a Justiça nos entendeu que nós estávamos certo, e agora nós vamos alimentar mais essas liminares, mais esses processos, a partir da próxima semana, porque o Judiciário voltou do recesso há pouco tempo, e muitos juízes de férias voltaram agora, estão voltando aos poucos, e logicamente que antes de março pouca coisa acontece nesse país, até porque o próprio contrato da Corsã é para ser assinado só a partir de 20 de março. Então nós estamos aí fazendo esse trabalho muito forte contra esse. Para nós é um desastre, porque privatizar a água não é simplesmente privatizar uma empresa, é privatizar as pessoas mais carentes ao acesso à vida, porque para nós a água, acima de tudo, é vida, tanto na minha casa quanto na sua que está nos ouvindo. O sindicato, presidente, aponta algumas questões que precisam ser esclarecidas nessa privatização. Você falou algumas que foram apontadas e vocês destacam muito a questão do processo, né? Apenas uma empresa se colocou disposta a comprar a Corsã de certa forma e entrar na privatização. Quais os outros pontos que vocês levantaram e que pode ser questionado, enfim, junto ao governo do estado? Essa questão de uma única empresa, essa é interessante, porque desde o início, inclusive nós, na semana anterior ao leilão, nós registramos em cartório que a IGEA seria a vencedora, mesmo com liminares impedindo o leilão. Aí a gente fez um documento, caso saísse o leilão, nós já colocamos lá, porque nós sabíamos, nós olhamos o cenário, vimos o que acontece dentro da Corsã, vimos o que acontece dentro do governo, e aí a gente sabia que a IGEA seria a vencedora. Tanto é que nenhuma outra empresa privada do país e do mundo quis participar desse processo, porque sabia onde a IGEA estava, do cenário que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, que ela seria a grande vencedora, tal qual foi aqui na região metropolitana, a PPP. A IGEA já estava dentro da Corsã, então ela teve várias informações privilegiadas, ela domina parte ou o todo do setor comercial da Corsã, que é a parte da arrecadação da Corsã, já estava com a IGEA, então a IGEA tinha essa informação privilegiada, e lógico que isso nós vamos apontar, já apontamos aí para a questão da justiça, então são denúncias graves que a justiça vai ter que tomar uma posição, né? Quanto ao governo do estado, nós sim pedimos para que fosse revertido, mas o governo do estado não está absolutamente nem aí para o povo gaúcho e muito menos para as nossas reivindicações. O que nós temos é a justiça do nosso lado, e tem uma outra coisa também que é bastante interessante que aconteceu nesse processo, durante os 3, 4 anos do governo Leite, dessa privatização desses 2 últimos anos que nós lutamos fortemente contra a privatização, vários processos nós encaminhamos ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E o que é que aconteceu? Muitos processos foram arquivados ou ainda nem chegaram na pauta. E por incrível que pareça, no final de dezembro, aliás, na primeira quinzena de dezembro, o procurador-geral do Ministério Público, Dalazen, ele pede demissão do Ministério Público, e quando é leiloado a Corsã,
na sequência ele é anunciado como diretor da nova empresa da Egea. Então, é muito forte o que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio Grande do Sul e um escândalo muito grande. E eu digo bem claramente, a Corsã não está privatizada. A Corsã está apenas com uma oferta de compra. Não há autorização para assinar nenhum tipo de contrato entre Corsã, entre o Estado e a possível compradora da Corsã, que não é a Egea. Eles fizeram um grupo. A Egea tem dentro dela, duas empresas menores. Se você olhar no Diário Oficial da União, lá tem duas empresas menores que foram criadas após que o Estado desistiu da IPO. E elas são subsidiárias da Egea. Presidente, o sindicato defende a categoria. Qual o retorno desses milhares de colaboradores da Corsã que com certeza questionam o seu futuro? O que vocês já estão recebendo neste momento? Olha, nós temos uma das liminares do Ministério Público do Trabalho, corroborada com o Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que antes de resolver o problema dos funcionários, ou de uma estabilidade de 6 meses ou 12 meses, enfim, antes de negociar com o sindicato, não pode ter assinatura de contrato. Isso está muito claro, resumidamente, as 30 páginas lá, é isso. Sem negociar conosco, não tem assinatura de contrato. E nós vamos, sim, fazer tudo de bom e tudo de melhor para os trabalhadores em si. E, assim, se num cenário onde der tudo errado, assim, que não acontecer as nossas ações, se autorizarem a entrega da Corsã, ainda tem essa situação e nós vamos, sim, trabalhar para que haja uma certa estabilidade por um certo tempo, trabalhando na nova empresa. O que a Corsã diz para os trabalhadores? Olha, não vai mudar a relação de emprego, não vai mudar até dia 31 de julho, porque até lá nós temos um acordo coletivo vigente. E na audiência pública e nos documentos, no edital do leilão, está lá que a nova empresa ela é obrigada a seguir esse acordo coletivo até o dia 31 de julho deste ano. Mas, certamente, depois do dia 31 de julho, o caminho de todo funcionário a gente sabe, e sabe muito bem, que depois de uma privatização, a nova empresa vai querer lucro. E uma parte onde ela vai tirar o seu lucro é fechando pequenas unidades, sobrando funcionários e demitindo funcionários. Por isso que eles já têm, além da Egea, que vai fazer o CNPJ maior, tem mais duas empresas pequenas, porque a Egea vai pegar os funcionários da Corsã, vai demitir, que é o natural que acontece, mas não pode recontratar, mas ela precisa da mão de obra. Aí tem as duas empresas subsidiárias que, por sua vez, nós vamos para lá com um salário bem menor do que nós temos aqui dentro, diminuindo também a economia dos municípios, porque muitos municípios têm também o seu salário do trabalhador público, do funcionário público, de todas as entidades, também tem lá o seu giro de comércio, ou seja, vai prejudicar todo mundo. Presidente, ainda no mês de janeiro vocês estiveram em Brasília para pedir uma revisão do marco legal do saneamento, a nova gestão do governo Lula, que comanda agora o governo federal. Resume um pouco desse encontro e qual o retorno que vocês tiveram quando estiveram em Brasília agora no mês de janeiro. Olha, nós tem que olhar um pouquinho a história. Lá em 2007, o governo, ainda na época era o Lula, ele fez um marco regulatório de saneamento, a Lei 11.445. É um marco absolutamente democrático que dizia o seguinte: se o município que é o detentor legítimo, o município é detentor legítimo da concessão de serviços de água e esgoto, não é o Estado, por isso que a Corsã pode dar errado, porque vendeu o que não é dela, vendeu o que é do município. Por exemplo, Cachoeira do Sul é um município que não assinou nenhum aditivo, então Cachoeira permanece como dono. E isso no marco regulatório de 2007 foi feito, o município é legítimo. Aí o município faz o que ele quiser e o que ele entender melhor para ele. Municipaliza, privatiza, que é o caso de São Gabriel e Uruguaiana, do estado do Rio Grande do Sul, que fizeram a sua privatização, ou assina um contrato de programa com a companhia estadual e segue com a Corsã sendo a empresa que presta o serviço. O que aconteceu em Cachoeira do Sul? Bom, vamos lá. A partir de 2020, esse marco regulatório foi alterado. E aí esse marco regulatório do saneamento, ele proibiu o contrato de programa, somente licitação, só por licitação. E aí que eu digo,
Empresa privada, ela só visa o lucro, faz parte, é da natureza dela fazer isso, não somos contra o lucro. Eu acho que o empresário tem que ganhar o seu lucro, agora não em cima da água. Então, o que nós queremos que se faça? As metas, permaneça a meta, é bom ter meta, é uma parte boa do marco regulatório. Primeiro, 90% de esgotamento sanitário tem que ter, porque nós precisamos disso, isso é saúde pública, e 99% de água potável na casa das pessoas, mas não por licitação. E sim por contrato de programa, que pode ser contrato de programa, se Cachoeira do Sul quiser privatizar, que ela tenha o seu caminho, se ela quiser municipalizar, que ela continue com a sua possibilidade. E o que ainda disse, se Cachoeira do Sul hoje tem um contrato com a Corsan e Santana do Livramento, que é municipal, por exemplo, tanto Santana do Livramento quanto a Corsan, não tem mais financiamento público para saneamento. Isso tem que mudar. Muda-se, então, a legislação para continuar contratos públicos e, principalmente, financiamento para empresas e departamentos públicos de saneamento, que isso também foi cortado. Vamos supor que Erechim está em licitação. Vamos botar um exemplo claro. Erechim está em licitação. Miller, se eu e você fizermos uma empresa e ganharmos a licitação em Erechim, nós temos financiamento público. Mesmo que nosso capital social da nossa empresa tenha R$1.000, por exemplo. Agora, se a Corsan, com todo o tamanho, ganhar a licitação, ela não vai ter mais dinheiro nem do BNDES, nem da Caixa Federal, nada de dinheiro público para dentro da Corsan. Ela tem que fazer com recursos próprios. Isso é sangrar, isso é destruir as empresas públicas. Isso nós temos que modificar. Tá certo, presidente. Obrigado por nos atender. Um bom ano em 2023, que promete ser bastante movimentado. Perfeito, nós que agradecemos a oportunidade, um grande abraço a ti, aos telespectadores, a quem está nos assistindo em qualquer parte desse mundo. Um grande abraço, Sindiágua sempre na luta, porque água é um bem de todos, não pode ter dono. Até a próxima. Tá certo, Daniel. Então, o relato do presidente Arilson do Sindiágua, atualizando sobre as questões envolvendo a Corsan para esse ano movimentado em 2023. Eu volto com você.